pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim deis os homens por ti, e os povos pela tua vida. Todos digam graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Queridos, nesta noite, a palavra de Deus, ela é muito clara, e já foi neste culto profetizado aqui para nós não temermos. E veja que a palavra de Deus, ela vai dizer que o Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Yahvé, o Javé, o Jeová, Ele diz que Ele é que te criou, Ele é que me criou, e Ele te formou, e Ele me formou. E a palavra de Deus também, queridos, vai dizer que quando Ele fez isso, Ele já tinha te criado, te formado desde o ventre da tua mãe, desde lá o princípio, porque Ele é um Deus de eternidade a eternidade. Aleluia. E Ele então começa a dizer para mim e para você: não temas, porque eu te remi. E nós vamos ver isso, queridos, este grande e imenso amor que Ele tem para contigo e para comigo, não somente conosco, mas também para com toda a humanidade, onde Ele vem demonstrar este grande e imensurável amor para conosco, para com toda a humanidade, desde o princípio do mundo, onde Ele, através deste amor, Ele vem dar, oferecer em sacrifício o Filho amado, Cristo Jesus, Filho unigênito, que morreu por toda a humanidade, que morreu por nós, queridos, ali naquela cruz do Calvário, para te remir, para nos remir, para ser esta grande redenção nas nossas vidas, queridos. E Ele morreu por nós ali, Cristo Jesus, também demonstrando este grande e imensurável amor para com a tua vida e para com a minha vida, e não somente para conosco, mas com toda a humanidade. E através deste sacrifício ali na cruz do Calvário, sacrifício pago com o sangue de Jesus Cristo, queridos, para a nossa redenção, para a nossa salvação, Ele escreveu o teu nome. Ele te honrou, como diz aqui o profeta Isaías, porque você e eu, nós somos preciosos aos olhos do Senhor, e para isso Ele nos honrou ali naquela cruz do Calvário, meu querido e minha querida, nos remindo, nos salvando, e não somente isso, escrevendo o teu nome e o meu nome no livro da vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E Ele vai continuar falando para comigo e para contigo: olha, não temas,
porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Aleluia. Queridos, o profeta messiânico aqui é muito claro, é o próprio Deus Pai, meu querido e minha querida. Ele foi quem te chamou, foi Ele que te escolheu para ser dele, foi Ele que nos chamou para ser uma propriedade particular dele. Aleluia. E o próprio Cristo Jesus, meu querido e minha querida, ali, o profeta, o discípulo amado João, no capítulo 15 do livro de João, no versículo 16, João vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu, Jesus Cristo, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e produza fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, em nome de Cristo Jesus, Ele o fará. Aleluia. Então, meu querido e minha querida, não temas as situações, não temas as águas, não temas o fogo que nós vamos passar nesta terra. Por quê? Porque Jesus foi quem te escolheu, Jesus Cristo foi quem te escolheu, te nomeou. Você é uma propriedade particular do Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai e também do Deus Espírito Santo. Por isso não temos as dificuldades, as aflições. Por isso que aqui também ele vai estar falando: tu és meu. E quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Aleluia. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Aleluia. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Veja bem, queridos, que então aqui quando o profeta messiânico, profeta Isaías, ele vai usar essa expressão que o nosso Deus, o Santo de Israel, ele é o nosso Salvador. Veja que quando ele usa essa expressão Salvador, queridos, ele na realidade aqui ele não está, ele está usando o termo, a palavra aqui, Deus, Ele nos socorre. Ele nos socorre no meio das águas, no meio dos rios, no meio do fogo. Ou seja, o nosso Deus, queridos, seja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele é um Deus que traz livramento para você e para mim. Um Deus, queridos, que Ele resolve todas as situações, todas as adversidades, todos os problemas, seja situações difíceis ou não, ou situações do impossível. Ele é o teu livramento, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, mesmo na hora da angústia, como diz lá o salmista, queridos, que o nosso Deus, Ele está presente mesmo na hora da angústia. Aleluia. Para nos dar livramento, para nos dar escape do inimigo, para te dar saúde, porque Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, queridos, um dos benefícios que Ele nos traz é para curar as enfermidades. Pelas pisaduras de Cristo Jesus, nós já fomos sarados. Amém. Aleluia. Aliás, ali na cruz do Calvário, queridos,
Ele fez tudo para você e para mim. Basta você e eu, nós crermos na palavra de Deus e tomarmos posse pela fé de todos aqueles benefícios, queridos, porque Ele está contigo, e porque Ele está contigo, queridos, Ele vai estar entrando com livramento, Ele vai te dar saúde, Ele vai te prosperar financeiramente, amém. Ele vai te abençoar a tua família, os teus filhos, o teu casamento, em tudo aquilo que você está passando, meu querido. Ele tem todo este poder para fazer isso na tua vida e na minha vida. Por quê? Porque você e eu, queridos, nós somos a propriedade particular dele. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele que escreveu o teu nome, o meu nome no livro da vida. Aleluia. E a palavra de Deus nesta noite, ela está dizendo que quando você passar pelas águas, rios e fogo, o nosso Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo, meu querido e minha querida, Ele está contigo. Amém, aleluia. Aleluia. E o próprio Jesus Cristo mesmo, Ele disse, queridos, em Mateus capítulo 28, no versículo 20, na parte final, Ele vai dizer: eis que estou contigo todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. E queridos, enquanto nós estivermos vivos, e enquanto Cristo Jesus não vier arrebatar a sua igreja, que é eu e você, e os demais que ainda existe um remanescente nesta terra, o próprio Cristo Jesus mesmo disse que neste mundo nós vamos ter aflições. E isso, o discípulo amado, o apóstolo João, lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, João escreve assim: tenho-vos dito isto, para que em mim, Jesus falando, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Amém, aleluia. Aleluia. O próprio Jesus Cristo, então, queridos, Ele mesmo vai dizer: olha, vocês vão ter aflições, vão vir adversidades sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o que comer, o que beber, o que vestir, enfim, em todas as áreas, meu querido e minha querida. Mas Ele mesmo vai dizer: olha, nós vamos passar por isso, mas isso não deve trazer desânimo para a tua vida. Mas isso você não precisa temer. Não temas, mas tenha de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o mundo. Amém, aleluia. Não temas o que você está passando, seja na área da saúde, por mais que de repente o médico falou assim: olha, isso não tem cura, vai ter que tomar remédio para o resto da vida, ou não tem cura, ou, por exemplo, câncer, por exemplo, médico nenhum, a gente vê, por mais que haja tratamento, nós vamos ver que na maioria é na morte, não há cura praticamente. Então, se o nosso Deus não intervir, querido, Ele tem todo este poder de intervir, por mais que a medicina já disse: olha, é impossível, você não vai ser curado. É lógico, queridos, dependemos também dos médicos, sem dúvida alguma. Eu, por exemplo, eu sou hipertenso. Se Jesus não me curar, eu vou, até no meu último dia de vida, eu vou ter que estar tomando lá o comprimidinho, né? Então eu também tenho que fazer a minha parte, mas Jesus pode me curar, e eu creio que Jesus pode me curar. Amém. Aleluia. Assim como pode também estar te curando. Existem várias enfermidades que é incurável. Por exemplo, a gente que já
meio de certa idade, já vamos dizer na terceira idade, né? Como o próprio salmista diz, no Salmos 90, né? É dor, é tudo. Já começa a dor lá nas juntas dos ossos da gente, né? No joelho, é no cotovelo, é no ombro, não sei mais onde, né? É na coluna, é o desgaste, é o colágeno que você perdeu. Mas o nosso Deus, Ele tem poder, queridos, de estar restaurando tudo isso, e Ele manda a gente não temas. Amém. Apenas creia que Ele vai fazer, e Ele pode fazer, meu querido e minha querida. E lá no livro de 1 João, capítulo 5, no versículo 4, o profeta amado ali nas cartas, na epístola, no capítulo 5, então, ele vai dizer assim: e todo aquele que é nascido de Deus, você e eu, nós somos nascidos de Deus. Amém. Aleluia. Vence o mundo. Amém, Deus. Aleluia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. O que vence o mundo, meu querido e minha querida, na tua vida e na minha vida, é a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, queridos. E Ele está aqui nesta noite para estar te abençoando, desde que você continue com esse bom ânimo, mesmo no meio das águas, dos rios, do fogo, das adversidades, das aflições, queridos. Você continuando tendo este bom ânimo, crendo nele, Ele vai fazer isso na tua vida, vai fazer isso na tua família, no teu trabalho, no teu emprego. Ele vai abrir as portas que estão fechadas para você. Amém. Aleluia. Então, meu querido e minha querida, é pela fé que nós entramos na presença do nosso Deus. E quando nós fazemos isso pela fé, entramos na presença de Deus, orando, jejuando, louvando, adorando a Ele, queridos. Ele tem todo o poder de estar te abençoando com todos os benefícios que o Senhor Jesus Cristo entregou e concedeu, prometeu a cada um de nós ali na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Então veja bem, meu querido e minha querida, que a nossa capacidade de vencer o mundo, de vencer as oposições, de vencer as adversidades, as aflições, é pela nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso. É essa capacidade, queridos, que nós temos pela fé de ter esse Deus como Salvador, como nós lemos aqui no profeta Isaías, que Ele vai intervir na tua vida, Ele vai intervir nas nossas vidas quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelo fogo. E tudo isso, querido, quando nós estamos passando, tudo isso nós vamos ter que viver pela fé. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ali o autor e escritor do livro de Hebreus, ele vai definir fé, e ele vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Em resumo, você não está vendo o teu milagre, você não está vendo aquilo que você está necessitado, seja cura, seja um problema na área financeira, seja um problema na área familiar, o teu filho que de repente se afastou dos caminhos do Senhor e está lá no mundo, no meio das drogas, se prostituindo. Você não está vendo ali a bênção, mas você toma posse pela fé, crendo que isso vai acontecer na vida do teu filho, na tua saúde, no teu casamento, no teu ministério, seja em qualquer área das adversidades
da tua vida. E você crê e Deus vai fazer. Você não está vendo, mas você já está tendo essa esperança, essa crença que Deus vai realizar um milagre na tua vida e na tua família, no teu trabalho, na tua saúde e em todas as áreas da tua necessidade. Amém, E aleluia. a palavra de Deus ainda vai dizer que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. É lógico, queridos, que a fé, a minha fé, a tua fé, ela não vai nos deixar distante do problema. Mas a fé diz que nós podemos viver a intervenção de Deus no meio das adversidades, no meio das aflições. De repente, quando nós depararmos com as águas, com os rios, com o fogo. E essa fé, queridos, que nós temos, vai fazer com que o nosso Deus venha passar juntamente contigo e comigo, diante das aflições, das adversidades, das águas, dos rios e do fogo. E, queridos, a palavra de Deus no livro de Hebreus, ela vai nos falar que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém. Aleluia. Queridos, então é pela fé. E não somente isso, algumas vezes, como aqui o livro de Hebreus fala, fé e paciência. Aleluia. Amém, Pai. Oh, glórias. Que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ou seja, queridos, nós herdamos as promessas do Senhor. Tudo que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, e tudo que esta palavra de Deus, as promessas, desde Gênesis até Apocalipse, que foi conquistado tudo ali na cruz do Calvário, queridos, nós conquistamos então pela fé e também pela paciência. Por que o livro de Hebreus fala isso, que pela fé e pela paciência? Porque muitas vezes eu e você, queridos, nós não temos paciência. Nós queremos já imediato. Nós estamos no meio do rio, no meio das águas, no meio do fogo, ou seja, no meio das aflições, das adversidades que nós estamos passando. Nós entramos na presença de Deus pela fé, orando, e de repente até jejuando, e queremos que Deus imediatamente já intervenha, já nos conceda aquilo que nós estamos pedindo ou pensando no meio das adversidades, das aflições. Só que ocorre que muitas vezes, queridos, o que nós estamos pedindo ou pensando, e mesmo que tenhamos a fé, queridos, ela não vem imediatamente, não é assim? Quantos já não passaram por isso? Quantos que já não entraram na presença de Deus, seja orando e conjuntamente jejuando, queridos, pedindo por algo, por uma adversidade que estava passando, e parece que Deus não está te ouvindo, e de repente passa semanas, passa meses, e de repente passa anos. Comigo já aconteceu isso. Eu estava numa maior provação. Fiz uma cirurgia, já contei aqui, alguns já conhecem esse testemunho. Fiz a cirurgia de hérnia de hiato e refluxo gástrico. Emagreci 18 quilos. E daí fiquei tão fraco, queridos, e fui
fui perdendo esses pesos, 18 quilos. Eu ia fazer compra no supermercado, não aguentava carregar nenhum carrinho de supermercado de compra. Aí me deu lá, 6 meses depois, me deu uma outra enfermidade. E eu orava, eu jejuava. E nisso eu já tinha 6 meses orando e jejuando. E Deus parecia que não me ouvia. Ele ficou em silêncio. Eu não estava em pecado. Ia para a igreja, pregava, dava aula na escola bíblica, evangelizava junto com o grupo de evangelismo que tinha na igreja, mas fraco, fisicamente. E depois, passados mais de um ano sem, não voltava, eu continuava fraco, com uma fraqueza danada. Aí Deus me curou daquela enfermidade que apareceu, eu nem lembro mais o nome. Isso já tem uns 10 anos atrás já isso. E depois de um ano, queridos, me deu uma enfermidade que eu nem sabia que existia. Olha só o nome: capsulite adesiva. O que é isso? Te dá uma dor, queridos, daqui até aqui. E aí te paralisa daqui para cima. Eu ia pentear o cabelo, não aguentava. O único movimento que eu fazia no braço era só isso aqui, ó. Não fazia esse movimento aqui mais. Não fazia mais esse movimento aqui para pentear o cabelo. E é uma dor terrível. Aí eu tudo daquele jeito, continuava orando e jejuando. E Deus não me respondia nada. E aí eu ia para o culto, meu querido e minha querida. E a pastora titular da igreja, ela tinha dom de revelação e de cura. E eu ia para o culto todo domingo e falava: hoje a pastora vai falar comigo, e vai usar ela e vai me curar. Eu ia para o culto, meu querido e minha querida. Ela revelava a todo mundo, menos eu. E Deus silenciou comigo. E aí eu fui no ortopedista, o ortopedista mandou para fisioterapia. O ortopedista falou assim: olha, essa doença aí, ó, para você ser curada, vão ser 3 anos e meio. A previsão de cura é 3 anos e meio, que você vai ter que estar fazendo fisioterapia todo esse tempo. E eu orava, e nisso já passava 2 anos, e eu ia sempre para o culto. Eu falei: é hoje que Deus vai usar a pastora lá para me curar. Que nada. Aí chegou esse determinado tempo, queridos, eu entrava num quartinho lá de casa onde eu trabalhava, fechava a porta, dobrava meus joelhos, jejuava e falava com Deus assim: Deus, pode me recolher. Eu não sirvo para nada mais mesmo. Eu não sirvo nem para carregar um carrinho no supermercado lá de compra. Porque lá em casa eu que faço compra, né? Eu gosto de passear no supermercado. Eu falei: você não presta mais nem para isso mais, Deus. Então você me recolhe. Eu estou tudo desse jeito, né? Fraco, né? Não posso fazer nada, nem um esforço físico, me doendo, me paralisou tudo isso aqui. Comecei a fazer fisioterapia e todo dia eu entrava no meu quarto: pode me recolher, Deus, pode me recolher. E aí comecei a fazer fisioterapia. 3 meses depois, Jesus Cristo me curou. Voltou tudo os meus movimentos, acabou toda a dor. Querido e minha querida. E me curou, e eu continuava fraco. Não podia carregar peso, nada. E eu continuava lá, no meu quartinho de trabalho, pedindo para Deus me recolhe. A Adriana nem sabia o que eu orava. Mas ela falou depois, mais tarde,
que ela sabia assim, o que eu estava fazendo lá, que eu estava pedindo isso mesmo. E aí, queridos, foi um sábado, o tio do meu genro, lá, o Rafael, marido da Rebeca, do Benjamin, ele é pastor em Apucarana. Então a Adriana não sabia o que eu orava, ninguém sabia o que eu orava, era só eu e Jesus. Esse pastor no sábado apareceu em casa, ele saiu de Apucarana, veio para Curitiba e foi direto lá em casa, no nosso apartamento. E ele chegou no apartamento e ele falou assim: olha, Deus me mandou aqui para orar por você. E aí ele começou a orar. E quando ele começou a orar, ele já começou a ser usado em profecia. E ele começou assim a oração já dele. Dele que eu digo, usado pelo Espírito Santo. Meu filho, você está pensando que vai morrer, mas você não vai morrer, porque você nem começou aquilo que eu tenho contigo. Levanta a tua cabeça e marche, porque eu sou contigo. E aí, na hora ali, o Espírito Santo já fez eu chorar. E porque eu sou chorão, sabe? Quando o Espírito Santo me pega, eu choro mesmo, não adianta. Onde eu estiver, e eu não tenho vergonha de chorar. Eu choro mesmo na presença de Deus. É o único lugar que eu choro. Fora disso, nunca chorei. Nem quando eu apanhava do meu pai. E queridos, aí comecei a chorar. E naquele sábado, a minha vida mudou. Amém. Chegou assim, me deu um ânimo. Eu vi que eu recebi força no meu corpo, aquela força física. A partir daquele dia, mas mudou tudo. Amém. Mudou tudo, aquela fraqueza, ela foi embora. Sabe, foi tudo embora. E ainda Deus naquele dia falou comigo assim: olha, e outra coisa, através desse pastor aí, lá de Apucarana, tio do meu genro. E outra coisa, você vai membrar nesta igreja, porque eu não era membrado na igreja, eu não queria mais saber de ministério, eu não queria saber mais de nada, eu não queria nem saber de ir na igreja. Eu ia por causa da Adriana, na realidade. A Adriana é uma igrejista, né? E continua sendo, né? Então assim, aí eu ia para acompanhá-la, né? Então a gente acabou revendo essa pastora que antigamente, uns 5 anos atrás, a gente tinha conhecido ela lá em Telêmaco Borba, e ela nem sabia que ela estava aqui em Curitiba, e acabou a gente se vendo no Parque São Lourenço, que eu ia muito no Parque São Lourenço, ali correr, andar, fazer exercícios ali, e acabamos encontrando ela ali. Aí ela falou da igreja aqui, né? Na Avenida Lita Garibaldi, lá quase na divisa já de Tamandaré, ali, Almirante Tamandaré, a igreja. E acabou indo para lá. E aí a gente ajudava, mesmo que eu não queria mais saber de ministério, nada. E aí ajudava, pregava, dava aula, fazia, mas não queria lembrar. E Deus falou assim comigo, assim: olha, naquele dia, usando esse pastor, ele falou assim: e você vai lembrar lá. Você vai ficar lá, você vai ficar um tempo lá, e depois eu vou te tirar de lá. E aí chorei, tudo mudou completamente a minha vida, voltou tudo as minhas forças físicas, né? Depois eu dei uma engordadinha, né? Mas quem faz essa cirurgia jamais engorda, sabe? É como se fosse lá aquela cirurgia lá bariátrica, né? Nunca mais engorda. E até tem dificuldade até para se alimentar, né? Eu gosto muito de churrasco, só que não deu para eu vir no antigo. E aí, eu gosto muito de churrasco, mas se eu começar a comer, já rejeito, eu não consigo comer. Então, mesmo um alimento mais fraco do que carne, é meio complicado também a alimentação. Então, por isso que eu acabo não engordando. Então, tem esse privilégio de não ficar gordo, né? E de engordar. Então, queridos, aí eu falei assim: mas Deus, eu não
queria mais membrar, Deus. E eu falei assim, que eu já estou cansado de ficar igual um macaco, pulando de galho em galho em igreja. Agora o Senhor me manda membrar. Foi o primeiro mês, não membrei. Foi o segundo mês, não membrei. Foi o terceiro mês, não membrei. Passou o terceiro mês, um belo dia, olhei para a Adriana e falei para ela assim, acho melhor a gente membrar. Membramos. Ficamos lá, se não me engano, 4 anos, né? Uns 4 anos lá. E no quarto ano, num culto de oração, veio a pastora que era presidente da igreja lá de Telêmaco Borba, no culto de oração, chegou lá, entregou a mensagem que o nosso ministério tinha se encerrado lá, que podíamos sair da igreja. Só que ela não sabia, ela falou sem saber o que ela estava falando, que na realidade era a nossa saída do ministério. E foi aí, quando ela me entregou a mensagem ali, orando, perante toda a igreja, e eu entendi que era a nossa saída. Terminou o culto, nós nos despedimos, né? E aí eu vim parar aqui. Amém. Viemos parar aqui graças ao meu genro Tiago, né? E aí estamos aqui até hoje. Então veja bem que muitas coisas, queridos, nós herdamos a promessa pela paciência. E isso demora, pela paciência. Só que muitas vezes nós não temos paciência e desistimos, não é? Desistimos? Não, mas temos que perseverar. Pela fé, o próprio Jesus mesmo disse que algumas vezes nós temos que perseverar para nós herdar a promessa. E é interessante, né, queridos, que a palavra de Deus aqui, eu já vou correr aqui, que acho que eu estou falando demais, né? Tem uns tampa assim, com a cabeça. Aí, então, a palavra de Deus aqui, ela vai falar assim, não temas, né? E é interessante que, se a gente for estudar, e os estudiosos, inclusive os teologistas, já fazendo esse estudo, perceberam que essa palavra não temas, queridos, ela tem 365 vezes na Bíblia. Ou seja, queridos, para você e eu não temermos todos os dias da nossa vida, porque o ano tem quantos dias? 365 dias. Então, para você não temer, queridos, no meio das adversidades, das aflições, das águas, dos rios, do fogo, não temas, apenas tenha bom ânimo. Amém. Que Ele vai estar contigo. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias, nós vamos ver, queridos, também no Novo Testamento isso. Quando ali os discípulos estavam ali naquele barco, o barco estava se afundando, Jesus estava lá no monte orando, e Jesus ali, quando o barco já estava praticamente afundando, ali os discípulos desesperados, com medo, Jesus vem andando sobre as águas. Aleluia. Aleluia. E aí os discípulos começam a gritar, olha, é um fantasma ali com medo, nem reconheceram o Senhor Jesus, de tanto medo que eles se encontravam. Mas aí Jesus fala para eles assim, olha, não temas, sou eu. E Pedro fala para eles, olha, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir aí onde o Senhor está. E Jesus fala para Pedro assim, ó, venha. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Aleluia. Oh, glórias. E ali, queridos, Pedro andando ali sobre as águas. Mas de repente Pedro, é lógico, Pedro foi pela fé. E aí ele começa a olhar ali a tempestade, o vento, as ondas se formando. Aí ele tira os olhos do Senhor Jesus Cristo e olha para as ondas, olha para as circunstâncias. E ele começa a afundar, e ele pede socorro. E o Senhor Jesus Cristo não deixa ele afundar. Estende as mãos e ergue. E os dois, queridos, a palavra de Deus vai dizer que os dois
continua andando sobre as águas. E entra dentro do barco. Amém. E quando Jesus e Pedro entram dentro do barco, tudo cessa. A tempestade cessa. A grande bonança, meu querido e minha querida. Veja que Pedro, queridos, ele andou sobre as águas 2 vezes. Uma, quando ele foi, Jesus, deixa eu ir até aí. E depois, quando retornaram para o barco, ele andou de novo. 2 vezes, queridos, ele andou sobre as águas. Por quê? Porque pela fé e o olhar dele para o Senhor e o autor e consumador da nossa fé, por isso ele andou sobre as águas. Amém. Os demais discípulos não andaram, não. Por quê? Porque não tiveram fé. Porque também se eles pedissem, eles iam andar sobre as águas naquele dia, naquela madrugada. Aleluia. E quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, e nem a chama arderá em ti. E isso nós vamos ver, queridos, lá no Velho Testamento. Os amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente, o que aconteceu? Aqueles guardas ali, queridos, ao levarem eles para a fornalha, aqueles guardas morreram com aquele calor que saía daquela fornalha, mas mesmo assim eles entraram na fornalha. Não precisou nem os soldados lançarem eles lá, eles mesmo entraram. Os soldados morreram. E ali, quando o rei olha, não vê mais 3, mas sim 4, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o anjo do Senhor, estava ali com eles. Amém. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, meu querido e minha querida, Deus, Ele permite a aprovação na tua vida, as adversidades, para que Ele venha passar contigo. E Ele vai estar te abençoando quando você, pela fé, toma posse, meu querido e minha querida, e entra na presença dEle, em oração, em jejum, queridos, e Ele te abençoa grandemente. Aleluia. E nós cremos nisso, e Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Amém. E se você, pela fé, queridos, está passando pelos rios, pelas águas, pelo fogo, ou seja, pelas adversidades, pelas aflições, meu querido, eu não sei o que é, seja enfermidade. Muitos aqui são enfermos, a gente sabe disso. Alguns estão com problemas com os filhos que ainda não voltaram para o Senhor, não voltaram para o aprisco. Alguns com problemas na área do trabalho, na área financeira. Então, queridos, a palavra nesta noite diz que Ele está contigo. Amém. Ele está aqui nesta noite para te abençoar, para te dar a tua bênção nesta necessidade que você está passando. Se você crê nisso, se levanta aí, que Ele está aqui, e Ele vai intervir, porque Ele está contigo e comigo. Ele vai estar te abençoando. Neste momento Ele quer que você, pela fé, e eu também pela fé, entramos na presença dEle, colocamos na presença dEle. E Ele tem falado aqui, queridos, no meio daquilo que a nossa querida diaconisa, a irmã Helena, ela entregou a profecia aqui nesta noite. O Espírito Santo falou: não temas. Aleluia. E também a profecia aqui dita foi que é clamas. Uma hora a irmã falou: clamas a mim. Nesta noite Deus quer que você clama pela fé. Clame, queridos, não fique aí mudo, emudecido, mas clama a Ele na tua aflição, nesse rio que se levantou contra a tua vida, contra a tua família, em todas as áreas da tua necessidade, este fogo, esta aflição, esta adversidade que você está passando. Comece a clamar agora, porque Ele está contigo, e Ele está aqui nesta noite, e Ele vai entregar
a tua bênção, a tua vitória, aquilo que você está buscando, aquilo que você está clamando nesta noite, Ele vai fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Pai. Aqui está a tua igreja diante de ti, Pai, clamando a ti, Senhor. A tua palavra nesta noite diz que tu estás conosco, Senhor. E nós cremos pela fé que tu estás realmente até a consumação dos séculos, Senhor, até a volta de Cristo Jesus, Pai. Por isso aqui está este povo com fé, Senhor. Oh Pai, através desta fé, Senhor, nesta atitude de fé, eles estão clamando, Senhor, por cura agora, Senhor. Muitos estão enfermos, Senhor. Nós estamos enfermos, Senhor, no nosso corpo, Senhor. Não importa, Senhor, a enfermidade, Senhor, seja no aparelho respiratório, Senhor, seja no sangue, seja nos ossos, Senhor, seja onde for, Senhor, que está no nosso corpo, Senhor. Tu tens poder para curar, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Por mais que seja impossível esta cura, Senhor, desta enfermidade, tu tens todo o poder nos céus e na terra. Tu tens este poder para estar nos curando, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha a unção de cura sobre toda a tua igreja agora, sobre as nossas vidas. Vai tocando agora nessa enfermidade, vai tocando nesses ossos, vai tocando nesse sangue, Senhor, nessa visão, nestes olhos, Senhor. Oh Paizinho, Pai amado, nesta coluna, no nervo ciático, Senhor, neste joelho, Senhor, nesta perna, nessas veias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, veia coronária, veia também, Senhor, do nosso corpo físico, todas elas, ó Pai, vai derramando de unção de cura agora, vai queimando, vai queimando, vai queimando, toda a enfermidade agora, Senhor, todo o mal vai saindo agora das nossas vidas, vai saindo do meio da tua igreja, oh Paizinho, Pai amado, vai saindo também ali, Senhor, desta pessoa, deste filho, desta filha, Senhor, desta pessoa pela qual esta minha irmã, este meu irmão, esteja orando pela cura agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, também, Senhor, tu venha restaurar os lares, as famílias, Senhor, do teu povo. Alguns, Senhor, têm os filhos afastados, Senhor, do teu aprisco, Pai, visita estes filhos, Senhor, que o Espírito Santo, Pai, esteja alcançando estes filhos agora, onde quer que eles estejam, abraçando os corações deles com teu fogo, o fogo do Espírito, Pai, trazendo eles de volta para o teu aprisco, Senhor. Alguns, Senhor, estão orando por portas abertas, Senhor. Vai abrindo as portas agora, Senhor. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Em nome de Jesus Cristo, vai operando, Senhor. Abençoa, Senhor, os casamentos. Abençoa as famílias, Senhor, de cada membro desta igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, restaura as famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Desde já, Pai, nós oramos, clamamos a Ti, Te louvamos, Te damos graças, Senhor, porque recebemos pela fé, Senhor, aquilo, Senhor, que estamos precisando em todas essas aflições e adversidades, ó Pai, e profetizamos pura libertação, Senhor, e a Tua bênção na área financeira também, Senhor, sobre toda a Tua igreja, sobre este ministério, Pai, em nome de Jesus Cristo, é que oramos e agradecemos, e toda a igreja diz, amém, Jesus, aleluia. Podem sentar aqui.